Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática no nosso canal TV Aracha Educa. Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos falar sobre números positivos e negativos. Lembrar que a gente já falou um pouquinho sobre números positivos e negativos na nossa aula de conjuntos numéricos. Então hoje a gente vai dar uma relembrada, vamos dar uma recapitulada e ver aplicações desses números positivos e negativos. Olha aqui, coloquei essa imagem de positivos e negativos. Onde será que eu utilizo números positivos e negativos? Eu costumo dizer que o tempo todo. Quando você vai e não tem nenhum dinheiro no banco, nenhum dinheiro na sua conta, e você vai lá e faz uma compra no débito e entrou no cheque especial, você ficou negativado no banco. Não é negativado no seu nome, mas você ficou devendo para o banco um valor. Então você usou o conceito de número negativo. Quando você recebe o seu salário, quando você ganha um dinheiro, são todos exemplos de números positivos. Quando eu olho a temperatura, Araxá, normalmente a gente não tem temperatura negativa, mas eu tenho cidades que tem. Então a temperatura, seja de 25 graus Celsius ou de menos 7 graus Celsius, são outros exemplos de números positivos e negativos. Então eles vão estar presentes na nossa vida a todo instante e a todo momento. Nós vamos ter que aprender a identificar onde usar os números positivos e onde usar os números negativos. E nós vamos fazer algumas operações com eles. Operações bem básicas. Adição, subtração. Devo 20 reais, Júlio. Ganhei 10. Como é que eu faço? Vou pagar os 20. Ah, mas eu devo 20 e só tenho 10 a pagar. Então eu vou ficar devendo só mais 10, tá? Vamos lá então. Vamos lembrar os conjuntos numéricos. E aqui eu quero que vocês recordem comigo a nossa aula. Nós falamos sobre alguns conjuntos numéricos. O conjunto numérico dos números naturais, vou colocar aqui, ó. O conjunto N, que era 0, 1, 2. Então, todo número inteiro a partir do 0 era o conjunto N dos números naturais. Lembram-se disso? Então, o conjunto N vai estar relacionado aos números positivos. Ok? E aí, vamos relembrar o outro conjunto que tem os números negativos, que é o conjunto dos números inteiros. Júlia, qual a letra I? Não, o conjunto dos números inteiros é o Z. E o conjunto Z, então, compreende os números naturais e o seu oposto. Por exemplo, 1 compreende o oposto dele, que é o menos 1. O 2, o oposto dele, que é o menos 2. O 3, o oposto dele, que é o menos 3. Então, aqui eu posso ter menos, por exemplo, 3, menos 2 e menos 1. Então, quando eu falo de conjunto numérico, eu tenho positivo, vai estar relacionado aos números naturais. Os negativos vai estar relacionado aos números inteiros. Nossa, Júlio, mas eu recordo da minha aula que você fez um desenho mais ou menos nesse sentido, assim, ó. Você fez um desenho e falou assim, esse aqui é o Z, conjunto Z, e aqui dentro estava o conjunto dos números naturais N. Isso mesmo. Então significa dizer que aqui então estão os positivos, ó, tudo positivo aqui, ó. Positivo, 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 positivo. E aqui estão os números negativo, 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 negativo. Então, quando eu juntar todos os números inteiros positivos com negativos, que eu tenho conjunto Z. Ok? Muito bom. Eu quero colocar algumas observações nessa aula de hoje que eu acho importante, principalmente do conjunto dos números inteiros. Por exemplo, quando eu coloco Z mais embaixo, significa dizer que são todos os números inteiros positivos. Números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, 6, 8, 15, 22. Então, todos os números inteiros positivos. Está coincidindo com meus números naturais, não tá? Vamos fazer outro exemplo, então. Todos os números Z. Coloquei o signo de menos aqui embaixo. Então, são todos os números inteiros negativos. Menos 5, menos 3, menos 21 e assim por diante. Isso significa dizer que tem que obrigatoriamente ser negativo. Às vezes a gente pode encontrar alguma nomenclatura nesse sentido. Vamos supor que eu quero todo o conjunto dos números inteiros, o conjunto Z, mas eu não quero que o zero seja incluso. Eu coloco assim, ó, um asteriscozinho. Então quer dizer que é todos os positivos, todos os negativos, exceto o zero.
Então, pode ser o 2, pode ser o menos 7, pode ser o menos 9, pode ser o 10 e assim por diante. Aqui, quando eu coloquei esse asterisco, eu falei assim, todos os números, exceto o numeral 0. Certo? E aí eu posso ter todos os números positivos, exceto 0, então eu colocaria o asteriscozinho. Todos os números negativos, exceto 0, então eu colocaria o asteriscozinho. Então essas são coisas ou conceitos que nós temos que relembrar e saber. Lembrar que positivo e negativo vai estar sempre presente na nossa vida. E olha isso aqui. Isso aqui foi uma situação que aconteceu. E aí eu já trouxe um conceito da aula de geografia. Nossa, super legal a geografia, né? Usa muito a matemática. Altitude. O que é altitude? É a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível médio do mar. Olha aqui o nível médio do mar. Onde aplicamos números positivos e negativos aqui. Vamos pensar. Vamos colocar que o nível médio do mar está aqui, ó. Está tracejado, certo? Muito bom. Então, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Muito bem. Então, eu vou usar, vamos supor que o ponto A, ele está acima do nível do mar. Vou colocar que ele está 200 metros a nível do mar. Então, como ele está 200 metros acima, eu vou colocar que ele é positivo, mais 200. Olha meu ponto B. Ele está acima do nível do mar ou abaixo? Ó, está marcado que ele está abaixo. Não tão abaixo, mas está. Então, eu vou falar que meu ponto B está a menos 20 metros do nível do mar. E olha-se lá no fundo do mar mesmo. Esse aqui, vou falar que ele está a menos 100 metros, ou seja, 100 metros abaixo do nível do mar. Menos 100. Aplicação de número, nesse caso, negativos, ponto C e ponto B, positivo, o ponto A, na geografia. E assim eu tenho aplicação na física, na química, na biologia, quando eu pego, até na história, já pensou? 300 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Será que esses anos antes de Cristo eu posso considerar negativo e depois que Cristo veio eu posso considerar positivo? Então eu tenho aplicação até em matérias que a gente pensa que não tem matemática, mas a matemática ela é uma disciplina transdisciplinar. Então ela passa por todos os conteúdos que você conhece. Números opostos ou simétricos. O que são números opostos ou simétricos? O que é simetria? É uma parte ser igualzinha à outra parte. Será que meu rosto é simétrico? Eu acho que essa parte do meu nariz é maior, não é? Será que as minhas duas mãos têm simetria? Então, é justamente agora disso que a gente vai falar, dos números simétricos. Ó, são os números que, quando representados na reta numérica, coloquei uma reta numérica, percebam, é muito importante essa observação, que aqui, eu coloquei aqui, ó, tá tracejado, desse lado e do outro lado, do lado esquerdo e do lado direito. Significa que tem continuação. Continua por menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, continua por 9, 10, 11 e 12. Posso colocar com essa simbologia, ou posso simplesmente colocar uma setinha aqui, tá? Das duas formas. Muito bom. Então, quer dizer que o número simétrico é um número que tem, ó, que representado na reta numérica possui a mesma distância da origem. A origem é o zero, olha o zero aqui. Olha a minha origem. Então, vamos pegar o ponto aqui, ó. 4 positivo. Qual é o número simétrico a ele? Um menos 4. Por quê, Júlio? Porque de menos 4 a 0 tem a mesma distância de 4 a 0. Certo? Menos 7, me ajuda. Menos 7 até o 0 a distância. Quer dizer que eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinho. Vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinho. Então, é o 7, que é o número simétrico ao menos 7. Que quando eu fizer isso aqui, vai totalizar a mesma distância. Então, de novo, números simétricos ou opostos significa dizer que um número ele tem a mesma distância até a origem. E quando eu falo de um número negativo, o seu número simétrico ou oposto é o mesmo número em módulo. O que é um módulo? É quando eu tiro o sinal. Então, menos 20, tirei o sinal do menos, ficou 20, o número oposto é 20. 57, Júlio, qual que é o número oposto? Inverti o sinal, estava com mais, virou menos, menos 57. Pessoal, tudo bem com esses conceitos da aula de hoje? Positivo, negativo, simétrico, oposto, sim? Nós vamos para situações e problemas, então,
relacionados aos números positivos e negativos. Não se esqueçam, são números que eu vejo a todo momento que eu preciso, então, compreender e identificar se ele é positivo ou se ele é negativo. Olha a primeira situação, problema. Um carro custa à vista R$ 27.658. Ó, quem quer comprar carro? Quem já tem carro. E a prazo, R$ 32.548. A diferença entre esses valores corresponde aos juros que se paga pelo financiamento. Então, ó, se eu tivesse na hora, R$ 27.658. Se eu não tivesse o dinheiro na hora, eu tivesse que financiar, eu ia pagar R$ 32.548. Muito bom. O Joaquim, ele foi lá e comprou esse carro a prazo. Então, quanto que ele pagará de juros? Presta atenção. O Joaquim foi lá e comprou esse carro a prazo. Então, ele pagou R$ 32.548. Ele teria que pagar, se ele tivesse dinheiro no bolso, R$ 27.658. Então, os juros é o quê? É o valor a prazo, que é R$ 32.548, subtraído do valor à vista, que é R$ 27.658. Me ajuda a fazer essa conta. Vamos lá, gente. 8 menos 8, 0. 4 menos 5. Tem jeito? Não, vou pegar emprestado. Ó. Isso aqui, 5 virou 4. Isso aqui virou 14. 14 menos 5, 9. 4 menos 6, tem jeito? Pega emprestado, Júlio. O 2 virou 1. Aqui virou 14. 14 menos 6, 8. 1 com 7 tem jeito? Não, pega emprestado. Aqui virou 2. Aqui virou 11. 11 menos 7, 4. 2 menos 2, 0. Quer dizer que só de juro ficou R$ 4.890. Tudo bem? Positivo, porque ele vai estar devendo, mas esse é o valor que ele vai pagar a mais por não ter o dinheiro naquele instante para pagar o valor do seu veículo à vista. Muito bem. Esse aqui é legal, ó. Usando números inteiros, positivos e negativos, indique simbolicamente um saldo de gol de 13 gols. Então, eu sofri 13 gols. Sofrer 13 gols, eu vou ficar positivo ou negativo? Vamos pensar, quando eu faço e quando eu sofro. Quando eu faço gol, meu time faz gol, positivo. Se eu sofri, é negativo. Então, isso aqui é menos 13. Muito bom. Uma profundidade de 100 metros. Vamos pensar a profundidade de 100 metros relacionada ao mar. Abaixo do nível do mar, 100. Se é abaixo, quer dizer que está negativo. Então, menos 100. Muito bom. Terceiro, um lucro de R$700. Nossa, só de ver essa palavra a gente fica até feliz, né? Lucro quer dizer que eu ganhei a mais. Então, significa que é positivo. Então, mais 700. 28 quilômetros ao sul de uma cidade. Olha a geografia. O que é o sul? Nossa, lembra da Rosa dos Ventos? Bem difícil, mas eu vou tentar lembrar. Eu acho que o norte é para cima. Norte, sul, leste, oeste. Espero que seja certo, gente. Se eu estiver errado, vocês mandem e-mail falando que eu fiz errado. Mas o sul está sendo para baixo, então eu vou considerar que ele é negativo. Então, 28 km ao sul. Vou colocar negativo, então. E eu acho que tá certo, né? Sul, Rio Grande do Sul, tá lá embaixo do Brasil, então acho que eu acertei. Um crédito de R$800. Então, um crédito quer dizer que eu fui lá na loja, ó, Júlio, você tem R$800 de crédito para comprar o que você quiser. Se eles estão me dando crédito, apesar que a palavra crédito parece que eu estou devendo, mas pode ser que eles me dêem esse crédito de bônus, de alguma coisa. Então, eu vou considerar que ele é positivo, tá? R$800. Uma temperatura de 23 graus abaixo, olha o abaixo de zero. Se é abaixo de zero, quer dizer que é negativo, né? Menos 23. 700 metros acima do nível do mar. Então, se eu estou acima, é positivo. Então, mais 700. Por fim, um saldo de 7 gols contra. Gol contra quer dizer que eu sofri o gol. Se eu sofri o gol, como no primeiro exemplo, então é negativo. Menos 7. Muito bom. Eu acho que é isso. Vamos conferir.
menos 13, menos 100, mais 700, menos 28, mais 800, menos 23, mais 700, menos 700, isso mesmo. Pessoal, então essa é a nossa aula de números positivos e negativos. Queria agradecer a participação de todos vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Grande abraço, até a próxima.